Bom dia, eu sou o Natan, vou estar ministrando para vocês hoje o conteúdo de equações de primeiro grau da disciplina de matemática. É um conteúdo voltado para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. Então, inicialmente, vamos estar definindo alguns conceitos e depois efetivamente passando para o conteúdo em si. Tá? Então, antes de qualquer coisa, os objetivos desta videoaula é um desenvolvimento do entendimento de igualdade entre os lados de uma equação e a familiarização com a incógnita em uma sentença. Além disso, a manipulação também dos elementos de uma sentença de primeiro grau. Tudo isso vai ser abordado e entendido de uma melhor forma durante o vídeo. Tá bom? Então, os conceitos, 3 conceitos iniciais básicos para que a gente comece a entender o conteúdo é o que é equação, o que é uma incógnita e efetivamente o que é uma equação de primeiro grau. Então, a equação, vou pegar aqui uma citação do site Só Matemática. O site Só Matemática é um site de referência da disciplina. Vocês podem estar encontrando também outros exercícios, materiais de apoio, entre outras coisas também. Então, fazendo uma citação do site Só Matemática sobre o que é equação, ele afirma que equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. A palavra equação tem prefixo equa, que em latim quer dizer igual. Tá? Então, basicamente, equação é uma relação de igualdade entre duas sentenças. Tá? Nós temos o exemplo aí na tela: 5 é igual a 5, é uma igualdade. 4 é igual a 4. Tá? E aí nós temos um terceiro exemplo: 5 é igual a 4. Né? Isso não é uma igualdade. Né? Para que essa igualdade se tornasse verdadeira, né, várias coisas poderiam acontecer, mas as mais básicas ou as mais simples seriam ou diminuir 1 do 5 ou acrescentar 1 ao 4, né, para que ficasse 4 igual a 4 ou ainda 5 igual a 5. Tá? Nós poderíamos tranquilamente afirmar que 5 menos 1 igual a 4 é uma equação, ou ainda que 5 igual a 4 mais 1 também é uma equação. E inclusive poderíamos substituir o 1, né, tanto somando-se ao 4 quanto subtraindo-se ao 5, por x. E teríamos exatamente a mesma equação como mostrada anteriormente. Um outro exemplo que nós podemos ter, como mostrado aí na tela: 5 mais 3 mais 1 é igual a 4 mais 1 mais 4. Então, do primeiro lado dessa igualdade, nós temos o número 9, somando-se todos os elementos, e do segundo lado da igualdade nós também teremos o número 9, somando todos os elementos. Então, percebemos que uma igualdade não é simplesmente um número igual ao outro, tá? Uma sentença formada por operações, por diversos elementos associados, podem também exprimir uma igualdade, e é isso que inclusive a gente vai estar desenvolvendo ao longo dessa aula. É um conceito importante também, uma igualdade. Nós temos no mínimo, né, 2 termos, um antes do igual e o outro depois do igual, e nós vamos estar chamando essas duas sentenças de primeiro membro. Primeiro membro é a sentença que vem antes do igual, antes do sinal de igual, e segundo membro é a sentença que vem depois do sinal de igual. Ok? Passando agora para um outro conceito de incógnita, eu vou estar citando aqui o site Dicio, que é um site de dicionário, vamos dizer assim, né? Ele traz algumas definições, alguns conceitos. Então, o site disso ele afirma que incógnita é a grandeza que deve ser encontrada para a resolução de uma equação ou problema. O valor representado por essa grandeza, a letra X designa a incógnita. Tá? Então, basicamente, o que a gente pode dizer que é uma incógnita? É um número desconhecido, né? Dentro de uma equação que necessita ter o seu valor descoberto. Tá? Basicamente é isso. E agora, já tendo a noção do que é uma equação e do que é uma incógnita, nós podemos com certeza partir para o conceito de equação de primeiro grau. O que é uma equação de primeiro grau? De acordo com o site Brasil Escola, também é um site de referência não só em matemática, como na maioria das disciplinas escolares, citando esse site, então temos que equação de primeiro grau como incógnita é uma expressão numérica que possui números conhecidos, uma incógnita e uma igualdade. Tá? Então, basicamente, nós temos uma sentença, né, com 2 membros associados formando uma igualdade, e que dentro dessa sentença nós temos números conhecidos, um número desconhecido, que mais para frente a gente vai estar vendo que esse número inclusive pode aparecer uma vez ou mais,
e uma igualdade, né? O sinal de igual que vai representar uma igualdade entre essas duas sentenças. Algumas informações importantes é que em uma equação de primeiro grau tem só uma incógnita, tá? E como eu acabei de afirmar, essa incógnita ela pode aparecer apenas uma vez, como mais vezes. A gente vai estar vendo exemplos aí, como mostra na tela. Exemplo número 1, 3 mais x igual a 10, tá? Isso é um exemplo já de uma equação de primeiro grau com uma incógnita, e essa incógnita aparecendo uma única vez. E o exemplo 2, 3 mais x mais 2x é igual a 10 mais x. Então nós vemos que essa também é uma equação de primeiro grau. Nós temos diversos elementos, nós temos números conhecidos, que no caso é o 3 e o 10, e nós temos apenas uma incógnita que é o x. Só que esse x ele aparece mais de uma vez, é aquilo que eu tinha mencionado há um tempo atrás, tá? Então, resumindo, o que é a equação de primeiro grau? A equação de primeiro grau é uma sentença de igualdade na qual um e apenas um elemento é desconhecido, tá? Vocês não vão ter uma equação de primeiro grau várias incógnitas, tá? Esse elemento desconhecido chama-se incógnita, né? Esse elemento numérico que não é revelado o valor inicialmente chama-se incógnita, e uma mesma incógnita pode aparecer uma ou mais vezes, como a gente viu no exemplo anterior, tá? Outro conceito importante também demonstrado no exemplo anterior, a incógnita ela não precisa aparecer necessariamente no primeiro membro, tá? Ou seja, na sentença antes do sinal de igual. Ela pode aparecer também no segundo membro, tá? Após o sinal de igual, na sentença após o sinal de igual, ou pode aparecer nos dois também, como no exemplo anterior, tá? Não tem problema nenhum, existe uma convenção em relação a isso, tá bom? Então aí tem o slide mostrando aí, né? Que agora já entendemos os conceitos básicos. E muitos alunos questionam, tem até um termo que a gente chama de matofobia, né, que é medo de matemática. Então, vê ali o X, vê alguma letra, já começa a ter fobia do que vem pela frente, mas a gente vai estar desmistificando um pouquinho isso aí, tá? O que é o X? O X é uma representação da incógnita, é a representação mais comum que se utiliza para incógnita, principalmente em equações de primeiro grau. Mas não tem que necessariamente ser assim, é a convenção, é o mais comum. Mas o x ele só representa um número desconhecido, tá? A gente pode estar usando, como a gente está mostrando aí agora na tela, qualquer letra, tá? Ou didaticamente falando, até qualquer símbolo, né? Então a gente pode ver aí que a gente tem 5 exemplos da mesma equação, né? E que a incógnita está sendo representada aí por x, por y, por z, por um sinal de interrogação e até por uma carinha feliz, aí, um smile, tá? Sem problema nenhum. A equação é exatamente a mesma. E em todos esses casos a incógnita, né, tanto sendo x, como sendo o sinal de interrogação, quando sendo esse smile, em todas as situações vai representar o mesmo número, que é 5. Tá? 5 mais a incógnita igual a 10, então a incógnita aí, independente do símbolo que ela seja representada, vai ser igual a 5, ok? Então, vamos agora, já conhecendo os conceitos básicos, vou começar agora a passar efetivamente para o conteúdo, tá? É um assunto extremamente importante em equação de primeiro grau, é a própria igualdade, tá? Então, como está na tela aí, para que uma equação mantenha sempre a sua igualdade, toda operação que influencie todos os elementos do primeiro membro, tá? Essa operação também deve ser replicada no segundo membro, tá? De forma que toda equação sofra a mesma operação. Como assim? Então a gente tem, por exemplo, uma igualdade básica, vamos colocar aí 5 igual a 5, tá? Igual a gente tinha colocado lá no início, nos conceitos básicos. Se eu colocar, por exemplo, um número multiplicando o primeiro membro, que seria apenas 5, vamos supor 2. 5 vezes 2 é igual a 5? Não, né? 10 não pode ser igual a 5. Então se eu coloquei o vezes 2 no primeiro membro, eu tenho que colocar o vezes 2 no segundo membro para que a igualdade mantenha-se válida. Então, se eu tinha 5 igual a 5, e agora no primeiro termo eu coloco 5 multiplicado por 2, obrigatoriamente eu tenho que colocar no segundo termo todos os elementos sendo multiplicados também por 2. E aí, naturalmente, a igualdade ela vai se manter válida. Nesse exemplo dado, 5 vezes 2 igual a 5 vezes 2, 10 igual a 10. Tá? Então, temos um outro exemplo aí na tela. 5 mais x igual a 10, sabendo já que o x é igual a 5, então não se preocupem com isso. Mais para frente a gente vai entender direitinho como é que faz para resolver uma equação, como é que a gente faz para efetivamente descobrir o valor da incógnita. Então, por enquanto é simplesmente para a gente descobrir, conseguir entender alguns conceitos, conseguir entender algumas associações feitas à equação de primeiro grau, para que posteriormente a gente, com esses conhecimentos prévios,
seja mais fácil de efetivamente descobrir como resolver uma equação de primeiro grau, tá? Então, se multiplicarmos o primeiro membro por 2, teremos que 5 mais x vezes 2 igual a 10, então 10x mais 2, por que 10x mais 2, né? Propriedade distributiva, né? Então 2 vezes 5, né? Mais 2 vezes x, então 10 mais 2x é igual a 10. A gente vai ter agora nesse caso que x é igual a 0. Olha só, a gente só multiplicou o primeiro membro por 2, né? O segundo membro a gente multiplicou por 2. Então a gente teve uma alteração no valor da incógnita. A igualdade ela não se manteve. Agora, se nós multiplicarmos, como mostra aí na tela, o segundo membro também por 2, aí sim, né? Teremos 10x mais 2, que seria a propriedade distributiva novamente, 2 vezes 5 mais 2 vezes x, igual a 10 vezes 2. Tá? E aí, vamos descobrir o valor de x, vamos descobrir que é 5, vale 5, que é exatamente o que tinha mostrado no exemplo anterior. Então a igualdade ela se manteve. Tá? O segundo exemplo aí, em relação a isso, vamos estar colocando aí uma subtração. Tá? Então se a gente subtrair 2 dessa equação mostrada na tela, 3 menos x igual a 1, né? Sabendo que x é 2, se a gente subtrair 2 do primeiro membro e do segundo membro, a gente vai ver que vai dar 1 menos x igual a menos 1, e o x vai ter o mesmo valor de 2. Então a igualdade ela se manteve. Tá? É importante afirmar que esse padrão ele se repete com todas as operações, tá? Subtração, adição, multiplicação, divisão, todas as operações funcionam desde que aplicado a todos os membros da forma correta, né? No primeiro membro, no segundo membro, da forma correta, a igualdade ela vai se manter, tá ok? Temos também um outro conceito, que é o agrupamento de incógnita. A gente viu lá no exemplo, no segundo ou terceiro exemplo, uma situação de 2x, né? X mais 2x. O que é esse 2x, né? Então vamos lá. É extremamente importante para que a gente caminhe para a resolução de uma equação de primeiro grau que nós agrupemos as incógnitas, tá? Lembrando que numa equação de primeiro grau só temos uma incógnita, tá? Só temos um elemento desconhecido, mas que esse elemento ele pode aparecer mais de uma vez em toda a sentença, tanto no primeiro membro como no segundo membro, tá? Temos aí no exemplo x mais x mais 3 igual a 10. Então x mais x, tá? A gente soma. Quando a gente soma x com x, ou y com y, z com z, a gente vai... São dois elementos iguais, não são? Então a mesma coisa, por exemplo, a gente fazer 1 mais 1. O que é 1 mais 1? É 2, tá certo? Eu poderia falar que 1 mais 1 é igual a 2 vezes 1. Não é isso? Vamos ver um outro exemplo? 10 mais 10. O que é 10 mais 10? É 20. Não poderia falar, por exemplo, que 10 mais 10 é igual a 2 vezes 10? Né? 2 vezes 10? Mesma coisa, não é? Então a mesma coisa. X mais x é igual a 2 vezes x. Isso que é o 2x. Né? Então nós agrupamos as incógnitas. Então nesse exemplo aí, x mais 3 igual a 10, vai ser exatamente igual a 2x mais 3 igual a 10. Nós agrupamos o x somando os elementos. Tá? Vendo aí o segundo exemplo, x mais x menos x igual a 15. Tá? Então da mesma forma que nós somamos, nós também subtraímos. Então temos aí 2x, né? X mais x vai virar 2x menos x. Tá? Então nós só trabalhamos com o número que vem antes da incógnita. Né? Então lembrando que quando a gente tem, por exemplo, menos x, na verdade é menos 1x, né? 1 vezes o x. Então 2 menos 2x menos 1x, nós temos x, que é exatamente o que está mostrando ali na frente. Então x vai ser igual a 15. Né? Na verdade o que a gente vai estar fazendo é cortando aí um x positivo com um x negativo. Vamos estar simplificando a equação. O terceiro exemplo, 3x mais x menos 2x igual a 16. Tá? Então a gente vai estar agrupando os dois primeiros elementos. Então 3x mais x, 4x. E aí menos 2x. Lembra que eu falei que a gente trabalha com o número da frente da incógnita, né? Então 4 menos 2, né? 4x menos 2x. 4 menos 2 vai se tornar 2x, tá? Então é exatamente o que está mostrando aí na frente. 2x igual a 16, que não teve nenhuma alteração. Passando agora para um outro conceito, praticamente parecido com o conceito anterior, é a simplificação das equações. É extremamente importante para que a gente caminhe para uma
para a resolução de uma equação de primeiro grau, que a gente simplifique ao máximo a equação, tá? Sempre que possível, é claro. Então, vendo o conceito aí na tela, por exemplo, ao ser identificado que uma equação inteira pode ser, por exemplo, dividida por um determinado número de forma a facilitar os cálculos para a obtenção do resultado, este procedimento poderá, não deve-se, não é necessário, não é obrigatório fazer a simplificação, poderá, para facilitar os cálculos, tá? Poderá ser realizado sem que haja alteração do valor da incógnita. A igualdade ela vai se manter você fazendo a simplificação. É mais ou menos aquele conceito que a gente tinha feito, né, de multiplicar todos os elementos do primeiro membro e multiplicar os elementos do segundo membro, que a igualdade ela se mantém. A mesma coisa, se por exemplo a gente dividir uma equação inteira, todos os elementos do primeiro membro, como todos os elementos do segundo membro, pelo mesmo número, a igualdade ela não se mantém, tá? O valor da igualdade, a forma da igualdade ela vai se manter. Então temos aí um exemplo, 12 mais 3x igual a 36, sabendo que o x é igual a 8, tá? Podemos perceber claramente que todos os elementos dessa equação eles são divisíveis por 3. Então vamos estar fazendo essa simplificação. Então o primeiro elemento, que é o 12, vamos estar dividindo por 3, vai dar 4. O segundo elemento, 3x dividido por 3, vai dar x, né? 3x dividido por 3, a gente vai trabalhar só com o número da frente, lembra da incógnita que eu falei? Então 3 dividido por 3 é 1, então 1 multiplicado por x a gente simplifica para só x, tá? Igual a 36, 36 dividido por 3 vai dar 12. Então, a nossa nova equação é 4 mais x mais 12. Né? Obviamente, sem muitos conceitos, a gente consegue descobrir que 4 mais alguma coisa para dar 12, obviamente é 8. Então, o valor da incógnita se manteve. A gente simplificou toda a equação, ficou muito mais fácil de resolver, muito mais enxuta, e a gente conseguiu manter a igualdade também. Tá? Então, passando agora aí já para o próximo conceito, incógnita negativa. Tá? Então, quando a gente tem uma incógnita negativa, né, isolada, a gente vai estar entendendo isso um pouquinho melhor mais para frente. A forma mais fácil de estar caminhando para a resolução dessa equação é transformar essa incógnita em positiva. Tá? Como é que a gente faz isso? Usando o conceito anterior aí da simplificação, a gente pode multiplicar toda a equação por menos 1. Concorda? A gente tem menos x, se a gente multiplicar menos x por menos 1, lembra? Menos com menos, mais, né? Então, naturalmente, a incógnita vai ficar positiva. E multiplicando também todos os elementos, tanto do primeiro membro como do segundo membro por menos 1, naturalmente, os sinais antes dos números e dos outros elementos, se for o caso, também vão ser invertidos. Tá? Então, como mostra na tela aí, 1 menos x igual a menos 1. Tá? Se nós multiplicarmos todos os membros, todos os elementos de todos os membros por menos 1, estão trabalhando aí no primeiro membro de uma forma distributiva, menos 1 com 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos x, né? Menos com menos mais, então vai virar mais 1x, né? Que é simplificando x. Igual, aí menos 1 vezes menos 1, menos com menos mais, então vai ficar 1. Né? E o x ele ficou igual a 2, que é exatamente igual ao apresentado anteriormente, o valor da igualdade novamente não se alterou, ok? Então, passando agora já para o próximo conceito aí, é a passagem de incógnita, né? Então a gente pode passar a incógnita de um lado para o outro. O que é um lado para o outro? De um membro para o outro, né? De um lado da igualdade para o outro lado da igualdade, de um lado do igual para o outro lado do igual, tá? Eles podem ser passados naturalmente. A única coisa que vai estar acontecendo é que esse elemento está tanto sendo a incógnita como sendo outro número também. Quando ele for passado para o outro lado, né? For passado para o outro membro, a operação que ele está executando, né, ou o sinal que ele está executando, vai ser alterado, tá? Alterado o quê? Para o inverso. Então, se ele está de um lado, né, de um membro, sendo somado àquele membro, quando ele for passar para o segundo membro, ele vai passar subtraindo. Se ele está do primeiro membro subtraindo, ele vai passar para o segundo membro somando. Se ele está no primeiro membro dividindo, ele vai passar para o segundo membro multiplicando. Se ele está no primeiro membro multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Tá? E todos esses exemplos que eu dei do primeiro membro passando para o segundo membro é válido do segundo membro para o primeiro membro também. Se ele está no segundo membro somando, ele vai passar para o primeiro membro subtraindo e assim sucessivamente. Tá? Como exemplo na tela aí, 5 mais x igual a 6. Tá? Então, pegando esse 5, por exemplo, que está no primeiro membro agora, e passando para o segundo membro, tá? O 5 estava somando, né? Lembrando que quando a gente tem
primeiro elemento de uma equação não tem geralmente, quando é positivo, o sinal na frente, então esse 5 ele é positivo. Quando ele vai passar para o segundo membro, ele vai ir subtraindo, ele vai agora com o sinal de menos, tá ok? Então esse conceito de passagem, ele pode ser também melhor explicado por um outro conceito que a gente aprendeu antes, que era mantendo a igualdade, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma equação e multiplicar o primeiro membro por 2, eu também tenho que multiplicar o segundo membro por 2 e a igualdade ela vai se manter. Então, esse conceito de passagem de incógnita pode ser explicado de uma forma análoga, tá? Então, pegando aí uma equação, por exemplo, 7 mais x igual a 11. Se eu quisesse passar o 7, por exemplo, para o outro lado, ele está somando, né, no primeiro membro. Quando ele passasse para o segundo membro, ele ia aí subtraindo, tá? Usando esse conceito de mantendo a igualdade, a gente poderia, por exemplo, falar que o primeiro membro eu vou subtrair por 7 e o segundo membro eu também vou subtrair por 7, né? Então, todo o membro eu estou subtraindo por 7 e todo o segundo membro eu estou subtraindo também por 7, né? Mantendo a igualdade usando aquele conceito anterior que a gente já desenvolveu. No primeiro membro eu tenho 7 positivo menos 7. 7 menos 7, 0, então esse elemento ele vai sumir. E lá no segundo membro agora eu tenho só o menos 7, tá? Tá entendendo? Então o mais 7 que estava no primeiro membro, ele passou para o segundo membro subtraindo, tá? É o mesmo conceito, tá? E lembrando sempre que o valor da igualdade ele se manteve, tá? Então aí, very important, né? Muito importante. Para a resolução de uma equação de primeiro grau, devemos sempre isolar a incógnita em um dos membros, de forma que os outros elementos sejam repassados para o membro oposto, tá? Geralmente, o mais natural é se isolar a incógnita no primeiro membro, mas se ela estiver isolada no segundo membro, a resolução é exatamente igual, tá? É exatamente a mesma, tá? Para isso, a gente utiliza aí os diversos conceitos apresentados, aprendidos, desenvolvidos, tá? Passagem, simplificação, agrupamento de incógnitas, de forma que a igualdade sempre seja mantida, tá? Tudo junto e misturado, então um exercício resolvido aí, vamos estar acompanhando, né? A gente vai tentar, através desse exercício, utilizar aí a maioria ou todos os conceitos apresentados. Então, 4x menos 2x mais 8x mais 6 igual a 12x menos 8. Então, a gente percebe logo de cara que todos esses elementos são divisíveis por 2. Então, vamos estar simplificando a equação, tá? Dividindo todos os elementos do primeiro membro, todos os elementos do segundo membro por 2, tá? Então, 4x, né, trabalhando da forma distributiva, propriedade distributiva, 4x dividido por 2 dá 2x, né, apresentando aqui de um lado, do outro lado, menos 2x dividido por 2 dá menos x, mais 8x dividido por 2, 4x, mais 6 dividido por 2 dá 3, agora trabalhando no segundo membro também da forma distributiva, 12x dividido por 2, 6x, menos 8 dividido por 2, menos 4x. Legal, né? Já simplificou bastante, já ficou bem mais fácil visualmente de começar a tentar descobrir ali o x, tá? Então vamos estar realizando agora o agrupamento de incógnitas. Então agora vamos estar realizando o agrupamento das incógnitas, né? Então nós temos aí no exemplo 2x menos x mais 4x mais 3 igual a 6x menos 4. Nós vamos estar realizando o agrupamento dos três primeiros elementos, tá? Então 2x menos x mais 4x, nós trabalhamos com o número que antecede a incógnita, né, como eu tinha falado, e no caso que temos aí menos x, né, considera-se sempre 1 na frente do elemento, na frente da incógnita. Quando não vem número associado, considera-se 1. Então, trabalhando apenas com os números, 2 menos 1 mais 4, 5x. Então, já passamos aí para o outro lado, né, com o agrupamento das incógnitas, 5x. E o resto a gente vai estar copiando, né? Mais 3 igual a 6x menos 4, ok? A gente tem que agora fazer a passagem, né, desse 6x para o outro lado, né, para o primeiro membro. Então, como mostrado na tela, 5x menos 6x igual a menos 4, né? Fazendo o agrupamento novamente de incógnitas, vamos ter 5x menos 6x, vai ficar menos x, né, menos 1x, igual a menos 4. A gente aprendeu também um conceito importante, que para a resolução da equação de primeiro grau é importante que a incógnita não esteja com o sinal negativo, né? E para isso a gente faz a multiplicação de toda a equação por menos 1, né, para que ela se torne positiva. Naturalmente, todos os sinais, as operações, né,
de toda a sentença, de toda a equação, também serão invertidas. Então, nesse caso de menos x igual a menos 4, multiplicando por menos 1, teremos x igual a 4. Perceba, naturalmente, apenas realizando os procedimentos desenvolvidos, aprendidos, nós chegamos no resultado da equação. Bom, então é isso. Finalizamos aí toda a explicação, tanto conceitual quanto dos conteúdos associados à equação de primeiro grau, né? Esse é um assunto, esse é um tema base, né, para outros conteúdos da disciplina de matemática. Claro que agora a praticidade, a habilidade em realizar equações de primeiro grau vão vir de acordo com a prática de exercícios, né? Inclusive, vou apresentar aqui para vocês um desafio inclusive interdisciplinar, tá? Como está na tela aí. Sabe-se que em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino deu liberdade de culto aos cristãos. Sabe-se também que durante o 90º ano do século IV, o cristianismo tornou-se a religião oficial de Roma. Por outro lado, temos também que no 17º ano do século XVI, houve os primeiros passos para a reforma protestante. Sabe-se que o cerco de Constantinopla, que foi a Quarta Cruzada, que destruiu parte do Império Bizantino, ocorreu no ano calculado pela diferença do ano da Reforma Protestante com o ano da liberdade de culto dada por Constantino. Temos também que o ano do cerco de Constantinopla, somado ao ano que o cristianismo tornou-se religião oficial de Roma, subtraído da idade que Jesus Cristo foi crucificado, é a representação do ano em que o bispo Dom Pedro Leitão fez a primeira visita pastoral ao interior da Bahia. Desta forma, em que século foi realizada esta visita? No final do vídeo eu vou colocar o gabarito, um slide, né, do gabarito, tanto desse exercício interdisciplinar, quanto dos outros exercícios que eu vou estar apresentando para vocês também agora aí na tela. Bom, então são 6 exercícios, tá bom? Cada exercício vai estar testando aí algum tipo de conhecimento que foi desenvolvido ao longo dessa aula. E é isso, gente, tá? Esse foi toda a apresentação da matéria aí de equações de primeiro grau, ok? Agora eu vou estar fazendo aí um slide de fechamento desse vídeo e logo após apresentando um slide com gabarito, tanto do exercício interdisciplinar quanto dessas 6 questões, tá? O interessante é que você pause o vídeo agora e tente realizar esses exercícios e aí continuando o vídeo para descobrir aí se você conseguiu acertar ou não, ok? Boa sorte, até mais. Bom, basicamente o que nós temos que fazer, né, para estar resolvendo esse desafio interdisciplinar, está realizando 2 equações, tá? A primeira equação vai ser a subtração, né, do ano que Constantino deu liberdade de culto aos cristãos, esse valor, né, o valor que representa esse ano, subtraído do ano em que iniciou-se a Reforma Protestante, tá? Isso aí será igual a x, né, que x representaria o ano do cerco de Constantinopla, tá? Resolvendo essa equação, nós teremos o valor de x, o valor do ano, né, que representa o ano do cerco de Constantinopla, e aí nós iremos montar, né, uma segunda equação. Essa segunda equação vai ser o ano que descobrimos que foi o cerco de Constantinopla, somado ao ano que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, subtraído da idade de Cristo. E aí também é importante um conhecimento histórico, religioso, que no caso é 33 anos, né? Tudo isso, essa sentença vai ser igual ao número que representa o ano da primeira visita do bispo, tá, ao interior da Bahia. Vocês vão estar descobrindo o ano, né, e aí vai ter que fazer a conversão pro século, tá?